Oi, meu nome é Emma e eu tenho 28 anos agora. Tenho um bom trabalho, minha própria casa e dinheiro suficiente para viver tranquila. Mas não foi fácil chegar até aqui. Foi uma caminhada cheia de altos e baixos. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Foi quando minha mãe faleceu. Meu pai tentou ser forte, mas eu percebia que ele estava sofrendo muito. Menos de um ano depois, ele me deu uma notícia que me pegou de surpresa. Emma, quero que você conheça a Janete, ele falou uma noite na cozinha. Ele estava ao lado de uma mulher que parecia só um pouco mais velha que meu primo. Vamos nos casar. A Janete era pelo menos uns 16 anos mais nova que meu pai, e ela tinha uma filha chamada Julie, que na época tinha 6 anos. Desde o começo a Janete não gostava muito de mim. Ela agia como se eu não fosse bem-vinda na casa. Nem me dava bom dia quando a gente se encontrava no corredor. E sempre que eu entrava num cômodo, ela começava a cochichar com meu pai. Mas a Julie era diferente. Ela era cheia de energia, super animada, e vivia entrando no meu quarto, a qualquer hora. Emma, vamos assistir Bob Esponja? Ela perguntava, já pulando na minha cama com o pinguim de pelúcia dela. Eu amava esses momentos. Sempre quis ter uma irmãzinha. Por um tempo, até pensei que alguma coisa boa poderia sair daquela situação. Mas, as coisas começaram a mudar, bem devagar. A Julie parou de me visitar depois da escola. Depois começou a inventar desculpas quando eu chamava ela para fazer alguma coisa. Um dia, escutei a Janete falando com ela na cozinha. Querida, você não precisa passar tanto tempo com a Emma. Ela não é sua irmã de verdade, ela é só a outra filha do seu pai. Naquela hora, tudo fez sentido. A forma como a Janete me tratava. A Julie se afastando. Era tudo parte do plano da Janete. Ela não queria que a Julie me visse como irmã, e infelizmente estava dando certo. Eu parei de tentar. Qual era o sentido? Toda vez que a Julie me ignorava no jantar ou fingia que não me via no corredor, doía demais. Então comecei a focar nos estudos. Estudei muito, e consegui uma bolsa integral para a faculdade. Foi como se eu tivesse finalmente me libertado. Depois da faculdade, minha carreira decolou. Cada ano era melhor que o outro, trabalhos maiores, salários melhores. Finalmente eu tinha a vida que sempre sonhei. Minha casa, roupas bonitas, jantares em restaurantes legais, viagens de fim de semana. Não precisava mais contar moeda ou usar roupa usada. Mas aí, recebi uma ligação que mudou tudo. Oi, Emma. Era meu pai. A voz dele estava suave, meio hesitante, como se não soubesse se eu ia atender. Como você tá, querida? Eu quase deixei cair minha caneca de café. A gente não se falava de verdade desde que fui para a faculdade. Só umas mensagens de aniversário ou cartões de Natal. E só. Sempre achei que a Janete tinha algo a ver com isso. Ela sempre estava por perto quando meu pai tentava ligar, e ele desligava logo com alguma desculpa. Eu estava pensando, ele disse, quando fiquei em silêncio, talvez a gente possa recomeçar, deixar o passado para trás. Vem jantar aqui na quinta. A Janete ia adorar te ver também. Foi aí que eu soube que tinha algo estranho. A Janete, adorando me ver? Sério? Mas fiquei curiosa, e na quinta-feira fui até a casa deles. Para minha surpresa, a Janete abriu a porta com um sorrisão no rosto e até me abraçou. Emma, sentimos tanto a sua falta. Fiquei ali parada, travada, confusa. Será que eu estava sonhando? Essa era a mesma mulher que uma vez esqueceu de me avisar que o horário do jantar tinha mudado, me deixando sozinha na mesa esperando. Mas depois daquela visita, continuei indo lá toda quinta-feira. A gente sentava na sala, conversava sobre o clima, sobre as notícias da cidade. Era meio esquisito, mas acabou virando rotina. Aí, umas 4 semanas depois, a verdade apareceu. Então, Emma, meu pai falou numa quinta, olhando para a xícara de café, a gente tá com alguns problemas de dinheiro. A Janete entrou na conversa logo em seguida. A casa precisa de muitos consertos, disse ela com aquela voz doce, e as contas estão ficando fora de controle. Eles disseram que odiavam pedir, mas... No começo, ajudei com umas coisinhas simples, tipo pagar a conta de luz. Depois, pediram dinheiro para as compras. Depois disso foram os consertos da casa, primeiro o aquecedor, depois o telhado, depois uma nova caldeira. Cada vez que eles me ligavam, pediam mais dinheiro. Mas eu continuei ajudando. Afinal, era minha família, né? A única coisa que não mudava no meio disso tudo era a Julie. Agora adolescente, ela era a parte mais constante dessa confusão.
Enquanto meu pai e a Janete pareciam ter mudado completamente, a Julie continuava do mesmo jeito, fria e distante. Durante minhas visitas, ela ficava num canto da sala, encolhida, com o rosto grudado no celular. Só levantava a cabeça para dar um oi rápido e sem vontade, e só se alguém insistisse para ela falar. Às vezes eu percebia que ela me olhava, mas só quando achava que eu não estava vendo. O olhar dela era estranho. Não era ódio exatamente, mas chegava perto. Eu dizia para mim mesma que devia ser só a diferença de idade. Ela tinha 18. Eu, 28. Qual adolescente quer passar tempo com uma meia-irmã 10 anos mais velha? Talvez, se a gente tivesse idade parecida, as coisas seriam diferentes. Mas no fundo, eu sabia, o problema era a Janete. As pequenas coisas que ela disse e fez ao longo dos anos criaram um muro entre mim e a Julie. Um muro tão grosso que nenhum jantar de quinta ou dinheiro do bolso conseguiria derrubar. Aí, numa sexta-feira à noite, enquanto eu olhava umas cartas, meu celular tocou. Era Janete. Só de ver o nome dela, eu já sabia. Deviam precisar de dinheiro de novo. Respirei fundo antes de atender. Emma, estamos planejando algo especial, disse ela, animada. A Julie vai fazer 19 anos mês que vem e queremos que seja perfeito. Claro, e eles provavelmente estavam sem grana. Já comecei a sentir dor de cabeça. Que tipo de festa vocês estão pensando? Perguntei. Nada muito grande, ela respondeu rápido. Só uma festa legal no quintal, com boa comida, decoração bonita, todos os amigos dela. A gente só quer que seja especial. E sem nem perceber, eu aceitei. Talvez, só talvez, essa fosse a chance de finalmente me aproximar da Julie. Fazer 19 anos é importante. Eu ainda lembrava do meu próprio aniversário de 19. Foi simples, só alguns amigos numa pizzaria. Do que exatamente vocês estão precisando? Perguntei, já abrindo meu notebook. Então, disse a Janete, parecendo meio insegura, a maior parte do custo é com comida e bebida. A gente quer ter certeza de que vai ter o suficiente para todo mundo. Você sabe como os adolescentes comem. Abri o site de uma empresa de buffet local que eu já tinha usado no trabalho. Eu cuido da comida, ofereci. Eles são ótimos. Fazem aperitivos, pratos completos, bebidas, e os bolos são incríveis. Passei a próxima hora escolhendo os pratos, montando o cardápio, imaginando a cara da Julie quando visse tudo pronto. Talvez, só talvez, isso fosse o que ia quebrar o gelo entre a gente. Até comecei a ficar animada com a ideia de organizar a festa. Mas alguns dias depois, meu pai me ligou de novo. Emma, querida, tem mais uma coisa que a gente precisa conversar, disse ele com uma voz séria. Me sentei na minha poltrona favorita, já sabendo que aquela conversa não ia ser rápida. O que tem isso? Perguntei. Bom, a Julie vai se formar no ensino médio em breve e quer ir para a faculdade. Meu pai disse. Ele fez uma pausa antes de continuar. Você sabe como estudar é importante. E como sua irmã. Eu já sabia onde isso ia dar, antes mesmo dele terminar a frase. Mas, para minha surpresa, eu não senti a frustração de sempre quando pediam dinheiro. Dessa vez, comecei a pensar de verdade em quanto custaria pagar uma faculdade. Qual faculdade vocês estavam pensando? Perguntei. Estávamos vendo a Universidade Estadual, ele respondeu, e começou a falar sobre valores, mas eu já estava pensando lá na frente. Naquela noite, sentei na minha varanda com uma taça de vinho e fiquei refletindo sobre tudo. A Universidade Estadual era uma boa escola, e não era tão cara. Eu conseguiria pagar sem atrapalhar muito minhas finanças. E talvez, só talvez, isso fizesse a Julie me ver como parte da família dela. Naquele momento, eu decidi, ia contar esse presente no dia da festa de aniversário dela, ia pagar a faculdade da Julie. Nos dias seguintes, finalizei os preparativos da festa, escolhi o bolo perfeito e escrevi um pequeno discurso pro grande momento. Aí, 3 dias antes da festa, meu celular tocou. Eu estava revisando o pedido do buffet quando vi o nome da Julie na tela. Meu coração até acelerou. Não conseguia acreditar que ela estava me ligando. Oi, Julie. Falei sorrindo. Tava aqui vendo os últimos detalhes da festa. Então, sobre isso, ela me cortou com a voz fria e distante. Tô olhando a lista de convidados. Mamãe e papai chamaram muita gente. Então, estou cortando algumas pessoas. Ela fez uma pausa. E você também tá fora da lista. As palavras dela me acertaram como um soco. Puxei o celular para ver se tinha ouvido certo. O quê?
Falei baixinho. Julie, eu não entendo. Eu sou sua irmã. Ela riu. Foi uma risada seca, amarga. Não, você não é. Esse é o ponto, disse ela. Essa festa é só para amigos de verdade e família de verdade. E você não é nenhum dos dois. Nunca te vi como irmã. Você era só uma garota que morava na minha casa. Segurei no balcão com força. Meus dedos ficaram brancos. A sala parecia girar. Ah, e aliás, ela continuou com uma voz cheia de desprezo, se você já comprou presente ou algo assim, pode mandar por vale presente ou qualquer coisa assim, tá? E desligou. Fiquei sentada ali, parecendo que o tempo tinha parado, olhando pro nada. O celular ainda tremia na minha mão. Aí, eu fiz algo que não fazia há anos. Liguei pro meu pai, chorando. Pai, falei com a voz trêmula. Você sabia disso? Sabia que a Julie ia me desconvidar da festa dela? Ele suspirou, como se eu estivesse reclamando de alguma besteira. Ah, querida, não leva pro lado pessoal. Ele disse, você sabe como adolescentes são. Você é mais velha, mais madura. Família ajuda família. Família? Repeti, minha voz ficando mais alta. A Julie acabou de me dizer que eu não sou família. De repente, a Janete entrou na ligação. A voz dela era firme, clara. Agora escuta aqui, Emma, você é bem-sucedida. Você tem dinheiro, é sua obrigação ajudar a gente. Nós somos sua família, querendo a Julie você na festa ou não. Eu abri a boca para responder, mas a ligação caiu. A Janete tinha desligado na minha cara. Fiquei sentada na cozinha, cercada pelos papéis da festa e os cardápios do buffet, me sentindo uma idiota. Eu tava escrevendo cheque atrás de cheque achando que isso ia me dar um lugar no coração deles, mas agora eu vi a verdade. Eles não me viam como família. Eu era só uma pessoa com dinheiro, um caixa eletrônico com pernas. Nem para estar na festa eu servia, e olha que eu tava pagando por ela. A tela do meu notebook escureceu, mas eu nem me mexi. Fiquei só olhando o meu reflexo nela, meio sem acreditar. Atrás de mim, dava para ver o quadro de cortiça onde eu tinha colocado a carta de aceitação da faculdade. Da Julie, a mesma que eu planejava mostrar quando anunciasse que ia pagar a faculdade dela. Peguei o número do buffet para cancelar, mas aí parei. Uma parte de mim pensou que seria dinheiro jogado fora, já que a comida devia estar pronta e tudo mais. Mas aí uma outra ideia me veio, e pela primeira vez em horas, eu sorri. Quando alguém da empresa de buffet atendeu, eu disse: Oi, aqui é a Emma Mitchell, quero mudar o endereço da entrega de domingo. Houve uma pausa. Para onde? Perguntaram. Pro abrigo Hope Harbor, no centro da cidade. Respondi, puxando o endereço no celular. Entreguem tudo lá. Não mudem nada, os aperitivos, os pratos principais, as sobremesas, e principalmente aquele bolo de 4 andares. Tudo vai pro abrigo. Eles confirmaram os novos dados da entrega. Quando desliguei, me senti mais leve. O aperto no peito sumiu, e eu nem me senti culpada. Afinal, era isso que a Julie queria, né? Sem meia-irmã na festa, sem nenhuma ligação. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. No dia seguinte, no aniversário da Julie, o sol estava brilhando. Eu tomava minha segunda xícara de café tranquilamente quando o celular tocou. O nome da Janete apareceu na tela. Atendi. Ela nem disse oi, já foi gritando. Onde está o buffet? Ela gritou, eles já deviam estar aqui há 1 hora. Se essa é sua ideia de piada. Ah, o buffet? Falei com calma, mantendo a voz bem tranquila. Não precisa mais esperar. Já foi tudo entregue lá no abrigo Hope Harbor. Aposto que eles estão aproveitando bastante agora. Silêncio total do outro lado da linha. Quer saber? Continuei, mexendo o café com calma. Já que eu não sou da família o suficiente para ser convidada para a festa, achei que também não precisava forçar meu presente em vocês. A Julie foi bem clara, só quer família de verdade e amigos próximos. E como seu pai me lembrou ontem, eu devia respeitar isso. A voz da Janete, que estava baixa e cheia de raiva, de repente virou um grito. Você estragou tudo, os convidados chegam em 3 horas. Lá no fundo, ouvi a Julie começando a entrar em pânico. Mãe, o que está acontecendo? Cadê a comida? Talvez vocês possam pedir uma pizza, eu disse num tom bem animado. É o que as pessoas não da família fariam, né? Dava para ouvir ela chorando mais alto, portas batendo, passos correndo para lá e para cá. Só de imaginar ela tendo um ataque de raiva, eu sorri ainda mais.
Você acabou com o aniversário dela. Janete gritou. Estragou o dia especial da Julie. Não, Janete. Eu falei bem calma. Quem estragou tudo foi a própria Julie, quando decidiu tratar quem estava pagando por tudo como se fosse nada. Eu só ajudei ela a aprender uma lição. E desliguei. Ativei o não perturbe no celular e tomei mais um gole do meu café. Por algum motivo, o gosto estava até mais doce. Do outro lado da cidade, 300 pessoas no abrigo Hope Harbor estavam prestes a aproveitar a melhor refeição que tiveram em muito tempo: aperitivos, pratos principais, sobremesas e um bolo de 4 andares maravilhoso. Enquanto isso, minha querida meia-irmã estava aprendendo uma lição: toda ação tem consequência. Alguns dias depois, começaram a chegar as histórias da festa. Minha amiga Lauren foi a primeira a ligar. A prima dela estudava com a Julie. Emma, do céu, ela disse tentando não rir. Foi um desastre total. Você não vai acreditar. Quando a comida não chegou, a Janete surtou e correu pro mercado. Comprou uns sanduíches e tentou montar alguma coisa na cozinha, mas não deu para todo mundo. Metade dos convidados nem comeu. Tomei um gole de vinho, imaginando a Janete, toda arrumada, correndo pela cozinha com aquelas unhas perfeitas, montando o sanduíche. E o bolo? Perguntei. Melhor ainda, disse a Lauren rindo. Ela mandou o pai dela buscar sobremesa no restaurante da Dani. Ele voltou com uma caixa de donuts Dali e umas tortas de maçã bem tristes. Fiquei imaginando a cena, o pessoal no quintal com prato de papel, meio sanduíche e um donut velho, todo mundo se perguntando o que aconteceu. E a Julie? Perguntei. Colapso total, disse Lauren. Ela gritava, chorava, jogava presente pro alto. Alguém levou uma pancada no ombro com um kit da Bath Body Works. Você precisava ver a cara da sua madrasta quando as loções voaram. Eu chorei de rir. E ela caiu na gargalhada. Eu ainda estava sorrindo com isso tudo quando, algumas horas depois, meu telefone tocou. Era o papai. A voz dele tinha aquele tom de falsa calma, o mesmo que ele usava quando estava tentando parecer civilizado. Emma, querida, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Ele começou. O que você fez machucou muito a Julie, mas eu entendo por que você fez isso, e eu te perdoo. Eu quase ri alto. Você me perdoa? Sim, ele disse, parecendo todo orgulhoso de si mesmo. Isso já passou, mas precisamos conversar sobre algo mais importante: a faculdade da Julie. E aí estava o verdadeiro motivo da ligação. Na verdade, pai, falei, não tem nada para conversar. Eu não vou pagar a faculdade da Julie. Silêncio. Aí ele explodiu. O que você quer dizer com não vai pagar? Você prometeu. Não pode fazer isso com sua irmã. Minha irmã? Perguntei, já rindo. Você quer dizer aquela que me disse que eu não sou da família? Aquela que me tirou da festa porque eu não sou parente de verdade? Isso foi diferente. Ele disse rápido. Ela só estava emocionada. Família ajuda família. Exatamente, pai. E a Julie deixou bem claro que eu não sou família. Eu sou só a pessoa para quem vocês ligam quando precisam de dinheiro. Fiz uma pausa. Depois falei, pois é, o caixa eletrônico fechou. Você tá sendo ridícula. Ele gritou, depois de tudo que a gente fez por você. Tudo que vocês fizeram por mim, eu disse com a voz firme. Tipo pegar meu dinheiro e me tratar como uma estranha dentro da minha própria casa? Respirei fundo. Não, pai, chega. Acabou. Sem mais cheques, sem mais contas, sem mais concertos e com certeza, nada de pagar faculdade. Você e a Janete que se virem com isso. Adeus. O porta-retrato chique com o anúncio do fundo de faculdade que eu tinha feito para Julie ainda estava ali, em cima da minha mesa, sem nem ter sido tocado. Peguei ele, olhei uma última vez e joguei no lixo. Uns 4 dias depois da ligação com meu pai, as mensagens começaram. Primeiro foi a tia Megan, depois, o tio Charles. Aí, primos que eu nem falava há anos. Meu celular não parava de vibrar com ligações e mensagens de voz. Todo mundo dizia a mesma coisa. Emma, você não pode fazer isso com sua irmã. A família tem que se unir. Pensa no futuro da Julie. Meu pai e a Janete estavam ocupados espalhando a versão deles da história. Na versão deles, a pobrezinha da Julie estava perdendo a chance de ir para a faculdade por causa da meia-irmã rica e sem coração. Claro que eles não contaram que a Julie me desconvidou da festa, nem que ela me disse que eu não era da família. Aí eu parei de atender qualquer ligação de número que eu não conhecia.
Se alguém da família começava a falar da Julie ou da faculdade, eu desligava na hora. Depois de alguns dias, desliguei o celular de vez. Mas eles não desistiram. Um dia, abri a porta do meu AP e quem tava lá? Janete e Julie, paradas bem na frente. A Janete já com o dedo na campainha, pronta para apertar até eu atender. Fechei a porta na cara delas. No dia seguinte voltaram, e no outro, às vezes juntas, às vezes separadas. Comecei a sair só pela entrada dos fundos do prédio, pedi até pro porteiro não deixar nenhuma das duas subir. Aí, uma semana depois de tudo, recebi uma mensagem da Julie. Emma, precisamos conversar. Eu sei que exagerei com a coisa da festa. Foi bobeira levar aquilo tão a sério. A lista de convidados era só uma piada. A gente não pode só esquecer tudo e seguir em frente. Por favor? Fiquei olhando para a mensagem um tempo. Depois soltei uma risada curta. Agora era piada? Agora que tinha dado ruim, era tudo só um mal-entendido? Respondi, você tem razão, foi uma piada, e eu achei hilário, especialmente a parte em que mandei toda a comida pro abrigo de moradores de rua. Engraçado, né? Eu adorei seu senso de humor, então resolvi combinar com o meu. Ela demorou um pouco, depois mandou só uma palavra. Por favor. Foi aí que eu percebi. Meu pai e a Janete não contaram pra ela. A Julie não sabia que eu tinha pago o buffet, e também não sabiam que eu estava planejando pagar a faculdade dela. Me encostei na cadeira, pensando em como tudo podia ter sido diferente. Se a Julie soubesse da verdade, provavelmente teria sido doce comigo, teria me abraçado, agradecido, prometido ser grata para sempre. A festa teria acontecido, eu teria feito aquele grande anúncio, e por fora tudo pareceria perfeito. Mas por dentro, tudo falso. Só mais uma cena naquele teatrinho sem fim chamado Vamos Fingir que Somos uma Família Feliz, contanto que a Emma continue pagando por tudo. De um jeito meio estranho, eu até devia agradecer a Julie. Aquele momento de sinceridade cruel dela destruiu a imagem falsa que eu tentei manter por anos. Ela me mostrou exatamente o que eu era para eles. Não era família, nem amiga, só uma pessoa com dinheiro. Bloqueei o número dela sem responder. Hoje, minha conta bancária tá melhor do que nunca e eu tô muito mais tranquila. Acabaram as ligações surpresas sobre máquina de lavar quebrada ou conta vencida. Acabou a culpa por ajudar a família. Acabou o teatrinho. 7 meses depois do desastre da festa, a Lauren, que ainda fala com a galera do antigo bairro, me contou as últimas. Parece que a Julie finalmente confrontou o pai e a Janete sobre o dinheiro da faculdade. Ela tinha certeza que eles tinham guardado dinheiro para isso, já que falavam disso há anos. Foi aí que eles tiveram que contar a verdade. Usaram as economias para comprar um SUV de luxo, 7 meses atrás. Eles achavam que eu ia pagar a faculdade, então gastaram tudo com eles mesmos. Como era de se esperar de alguém que cresceu achando que o mundo gira em torno dela. A Julie surtou. Dizem que dava para ouvir os gritos dela a 4 casas de distância. Ela exigiu que eles fizessem empréstimos, mas o crédito estava ruim e ninguém aprovou. Aí ela mandou eles venderem o carro. Janete disse que não, que precisava do SUV pro trabalho de corretora. Agora, Julie tá fazendo o que ela chama de protesto, se recusa a trabalhar ou sair de casa até resolverem como vão pagar a faculdade. Ela passa o dia trancada no quarto, só saindo para começar outra briga. Os vizinhos dizem que a gritaria é constante. Julie vive falando do carro, e os pais estão ficando cada vez mais desesperados tentando explicar onde foi parar o dinheiro dela. A ironia não passou batida por mim. Depois de anos de meu pai e a Janete me pedindo ajuda com contas e consertos, descubro que eles estavam juntando dinheiro para comprar carro de luxo. Agora Janete reclama que Julie é ingrata, sem perceber o quanto isso parece com a forma como me trataram todos esses anos. Quem conhece bem a história diz que é só questão de tempo até eles cederem e venderem o carro. E sinceramente, eu também acho. Julie aprendeu a manipular do melhor jeito. Ela viu a mãe fazer isso comigo por anos. Tá só repetindo o mesmo jogo com eles. Drama, culpa, pressão. E eu não tenho dúvida de que vai conseguir o que quer. Vão vender o carro, pagar a faculdade, e tudo vai seguir como sempre. Julie é igualzinha à mãe. Por que trabalhar por algo quando dá para fazer outra pessoa se sentir mal o suficiente para te dar? Mas agora, nada disso é mais problema meu. Eles que lidem com a bagunça que criaram. Enquanto isso, minha vida tá finalmente em paz.
Minhas economias estão crescendo, já que não fico mais bancando as emergências deles. Comecei a fazer aula de arte, algo que eu sempre quis tentar, e tô planejando minhas primeiras férias de verdade em anos. Nada de adiar meus sonhos para pagar pelos deles.